Oi, alunos do nono ano, tudo bom? Essa é a nossa primeira aula, não é isso? Porque as aulas começaram na quarta-feira e aí hoje na segunda seria a nossa primeira aula, certo? Então eu vou primeiro fazer uma apresentaçãozinha, dizer mais ou menos como vão ser nossos encontros, certo? Eu acredito que outros professores já atualizaram vocês sobre isso, mas é bom eu reforçar. Gente, quando vocês forem assistir às minhas aulas, certo? Não assistam como um episódio de Netflix ou um canal do YouTube de comédia ou um filme, certo? Assistam realmente como se fosse uma aula. Vocês precisam separar um tempo do dia de vocês, um horário de estudo. Vocês precisam sentar numa mesa, vai para a mesa da cozinha, vai para uma escrivaninha, certo? Vai para algum lugar onde tem uma mesa, sentou na mesa, pega livro, pega caderno, pega todo o material, porque vocês vão precisar de todo o material. É igual à sala de aula, certo? Nada vai mudar, tirando a questão de que nós estamos nos comunicando de forma online, nada vai mudar sobre as aulas. Ou seja, a gente vinha estudando, certo, no nosso livro. Eu estou com um livro aqui e eu tenho dificuldade de enxergar no computador, então eu vou acompanhando pelo livro e vocês vão acompanhando no livro de vocês e no slide caso necessário. Ainda não começou. É só algumas orientações. A gente tinha visto o capítulo 1 e o capítulo 2, que foi da primeira diagnose, e a gente estava bem adiantado, certo? No sentido dos capítulos, para a diagnose, para a diagnose 1.2. Ou seja, a gente precisava dar conta do terceiro e do quarto capítulo, e nós conseguimos estudar todo o terceiro capítulo em sala de aula já. Inclusive, a gente até corrigiu a atividade e o nosso último encontro foram os documentários sobre radioatividade, e eu acredito que os alunos que seguiram as minhas instruções lá no portal antes de entrar de férias, certo? A gente já estava de quarentena, mas antes de entrar de férias, quem seguiu as instruções basicamente terminou de estudar todo o capítulo 4. Mas pensando nas pessoas que não seguiram essas instruções e também pensando nas pessoas que seguiram essas instruções, mas precisam de um reforço a mais, a gente vai continuar estudando o capítulo 4, certo? Sobre radioatividade. É, a gente vai começar pela parte histórica, certo? Que a gente não chegou a estudar mesmo. E só pelos documentários que vocês viram sobre Chernobyl, sobre Marie Curie. Então a gente viu esses documentários, mas a gente não viu o que tinha no livro em si. Então esse é o primeiro ponto que eu quero combinar com vocês, é que essas próximas aulas vão ser para terminar o capítulo 4. Terminando o capítulo 4, a gente vai dar, como a gente está bem adiantado, certo? A gente termina o capítulo 4 de forma rápida e efetiva. E aí a gente vai para alguns conteúdos extras, certo? Que eu acredito que vocês necessitam, que é alguns conteúdos de química, que é além do que está no livro, mas é um conteúdo muito importante, principalmente para vocês do nono ano e principalmente para os conteúdos que estão por vir, certo? No livro 2, no livro 3. Então, é por isso que essas aulas online são tão importantes para vocês. Se eu confundir o nome de turma sexto, sétimo, nono, me desculpem, é porque eu estou gravando as aulas e às vezes eu confundo o nome das turmas. Eu nem sei se confundir, mas mesmo assim. Mais na frente eu acabo confundindo. Continuando. É, então, a gente vai precisar que vocês realmente se empenhem nessas aulas online, especialmente vocês, alunos do nono ano, que estão indo para um primeiro ano. Muitos vão fazer provas de outras instituições para entrar em ensino médio e tudo mais. Então, vocês precisam muito de conteúdos extras e dos conteúdos que vocês estão tendo no livro. Então, é importante que a gente termine esse capítulo 4 para vocês terem alguns conteúdos extras.
Essa quarentena dificultou um pouco a gente, mas não prejudicou tanto vocês, certo? Pelo menos em ciências, porque a gente estava bem adiantado e a gente vai dar continuidade e a gente vai conseguir suprir tudo isso. Vocês não fiquem encucados, não fiquem tão preocupados, certo? Eu sei que com tudo isso que está acontecendo, vocês ficam preocupados, mas é, os professores estão fazendo de tudo para ajudar vocês, e aí vocês precisam entender que relevem um pouquinho, porque aí já é uma preocupação a menos. A gente vai dar continuidade nas aulas, certo? Outra coisa que eu peço a vocês é que ajudem os colegas. Ah, fulano não está assistindo às aulas. Ah, fulano disse que não assistiu a aula de cicrano do professor tal porque está muito grande. Ou coisas desse tipo. Por favor, ajudem os colegas de vocês de estarem divulgando as aulas. Por exemplo, ó, Saulo postou aula hoje, beleza? Vamos lá assistir. Fulano postou aula hoje. Tem a atividade de Janeide, tem a atividade de Macilo, certo? Então, todas essas coisas vão informando aos colegas de vocês, independente se você sabe se eles viram no portal ou não, vão ajudando na divulgação, porque nenhum aluno pode ficar sem essas aulas, porque são aulas inéditas, ok? Então, vamos dar início, certo? Depois dos avisos, se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou avisando. Hoje, o nosso roteiro, hoje a gente só tem uma aula, certo? É um pouco mais curto. Então, o nosso roteiro é radioatividade, a história, certo? As minhas aulas seguem o mesmo padrão. A gente vai seguir o que tem no livro e eu vou estar sempre dando resumos. Então, no final dessa aula tem alguns resumos sobre radioatividade. Na próxima aula vão ter outros resumos. Então, a gente não só vai fazer as leituras do livro, como a gente também vai fazer resumos dessas leituras. Porque a gente sabe que muitas dessas coisas são partes históricas, certo? Que não deixam de ser importante, mas que a gente sabe que tem coisas mais metódicas que a gente necessita na hora da diagnose, na hora de um concurso ou coisa do tipo, de uma prova. Então, outra coisa também, os alunos que tiverem dúvida, por favor, deixem ou nos comentários do YouTube ou mandem diretamente nas mensagens do plural. Então, vocês entram lá no portal de vocês, me seleciona, digita qual é a dúvida que vocês têm e envia diretamente para mim. E aí, em uma aula futura, eu vou separar um pedaço da aula, alguns minutos da aula, para estar lendo esses comentários, certo? Se você não quiser se identificar, também não precisa, basta só a dúvida. E a gente vai estar se comunicando dessa forma, para que nas outras aulas eu fique tirando a dúvida de vocês, certo? As dúvidas que ficarem. Então, vamos começar. Gente, tem um cachorro latindo aqui. Se ficar incomodando o áudio, eu peço desculpa, certo? Eu não posso interromper a gravação agora, mas eu estou escutando, mas talvez vocês não. Aí, se vocês não estiverem escutando, é uma coisa boa. Tá, a minha câmera está cortando um pouquinho aqui a página, mas não tem problema porque é só vocês acompanharem aí. Essa é a página 326, certo? E aí eu vou acompanhar aqui no meu livro, vocês acompanham no livro de vocês aí a leitura. O cientista francês Antoine-Henri Becquerel, no fim do século XIX, após guardar um composto de urânio em uma gaveta junto com placas fotográficas, notou que as placas haviam escurecido, mesmo estando protegidas por uma capa. Ele, então, concluiu que havia algum tipo de radiação que era emitida pelo composto, o urânio, e que essa radiação era capaz de atravessar a proteção e marcar as placas fotográficas, como se elas tivessem sido expostas a algum tipo de luz. Assim, essa radiação foi inicialmente chamada de raios de Becquerel. Então, o que acontecia? Ele tinha... Deixa eu ajustar aqui a câmera. Pronto.
Então, o que foi que ele percebeu? Que ele tinha as placas fotográficas e ele guardou um composto. Essas placas fotográficas estavam protegidas, certo? Por, por uma capa. E aí esse composto ele estava emitindo uma radiação e quando ele tirou as placas fotográficas, ele percebeu que as placas tinham escurecido, como se elas tivessem sido expostas à luz. Então, é como se o filme tivesse sido utilizado quando foi exposto à radiação. Então, quando ele viu isso, ele percebeu que aquele composto ali, ele estava emitindo algum tipo de energia que fazia com que as placas ficassem daquele jeito. E aí, mais na frente, é que isso foi chamado de radiação, certo? Mas no início chamado de raios de Becquerel. Continuando a aula. Mais tarde, a física polonesa Marie Sklodowska-Curie, como a gente fala sempre, certo? É Marie Curie, e seu esposo físico francês Pierre Curie pesquisaram os fenômenos observados por Becquerel e descobriram que, além do urânio, outros elementos químicos também emitiam radiação, chamando essa propriedade dos elementos químicos de radioatividade. Foi o casal Curie quem descreveu o elemento polônio, nomeando-o assim em homenagem à terra natal de Marie Curie. Tá meio cortado aqui, eu vou ler pelo meu livro. Eles também descobriram o elemento rádio, que é 1,5 milhão de vezes mais radioativo que o polônio. Essas descobertas sobre a radioatividade renderam ao casal Curie o Prêmio Nobel de Física no ano de 1903. Então, todas essas informações tinha no documentário sobre Marie Curie, certo? Mas é importante a gente reforçar aqui porque é o nosso conteúdo do livro. Então, na página 327, a gente continua a nossa leitura. A radioatividade é a propriedade que alguns átomos instáveis têm de se transformar em outros, com a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas de seus núcleos. Isso ocorre com elementos como urânio, césio, polônio, rádio e entre outros. Logo, a radioatividade consiste na capacidade que alguns átomos possuem de emitir radiação, seja na forma de partículas em altíssimas velocidades, seja na forma de energia. Os elementos químicos emitem radiação até o núcleo de seus átomos se estabilizarem. Os estudos sobre radioatividade revelaram a existência Aqui está meio borrado, eu vou ler aqui no meu livro. Peraí. Inicialmente, de 3 tipos de radiação, representados pelas letras gregas alfa, beta e gama. Então, esses são os 3 tipos de radiação, certo, que nós temos, e é o nosso ponto-alvo para as próximas aulas, onde a gente vai estudar isso daí. Outra coisa é sobre essa questão dos elementos químicos emitem radiação até o núcleo de seus átomos se estabilizarem. Ou seja, os átomos que têm seus núcleos instáveis ficam emitindo radiação até eles estarem estáveis, certo? Então, um elemento ele não emite radiação para sempre, mas ele emite até se estabilizar. No momento que ele se estabiliza, ele cessa a emissão de radiação, ok? Então, partindo para o próximo slide. Pronto, deu uma travada aqui, mas acredito que vai dar tudo certo. Continuando. Então, como eu falei, os nossos resumos, certo? Que são muito importantes para vocês. Então, se vocês quiserem aí pegar o caderno e fazer as anotações, igual vocês faziam quando eu colocava os resumos no quadro, certo? Então, um resumo para enxugar essa história que é meio extensa.
Os cientistas do século XIX e XX, certo? Os principais nomes dos estudos da radioatividade são esses três, certo? Anthony, Marie e Pierre. Então, esses são os três cientistas de nome que deram início, e não só início, mas eles deram uma atenção maior a toda essa questão de radioatividade, todos os problemas da radioatividade, certo? Todos os conceitos que envolvem radioatividade foram os nomes que mais deram atenção nessas épocas. Então, é importante gravar aí o nome deles. Aqui é um resumo, certo, das principais descobertas, que foram alguns compostos que emitiam radiação, energia semelhante à dos raios solares. Então, essa foi a principal descoberta, certo? Foi a descoberta de elementos que emitiam radiação, de elementos que possuíam uma energia semelhante à dos raios solares. Então, esses elementos, os principais são o césio, o urânio e o polônio. E uma curiosidade, certo, que é sobre o rádio, é que ele tem 1,5 milhões de vezes mais, ele é mais radioativo que o polônio, ok? Que foi um dos primeiros elementos a serem descobertos, um dos primeiros compostos a ser descoberto como radioativo, e o rádio ele possui 1,5 milhões de vezes mais radioatividade que o polônio. Então, sim, há compostos que emitem mais radiação do que outros, certo? Isso, obviamente, tem a ver com a instabilidade do seu núcleo e entre outros fatores que a gente vai estudar um pouco mais na frente, ok? Radioatividade é a propriedade que alguns átomos instáveis têm de se transformar em outros, emitindo no seu núcleo partículas ou ondas eletromagnéticas. É a capacidade que átomos possuem de emitir radiação. Os elementos emitem radiação até seu núcleo se estabilizar. Então, esses são os três principais pontos sobre radioatividade que a gente viu até agora, certo? A propriedade que os átomos têm, certo? A capacidade do átomo de emitir radiação e os elementos até quando eles emitem essa radiação. Então, se vocês acharem necessário, gente, pausa o vídeo, certo? Pausa o vídeo, copia esse conteúdo no caderno e depois continua o vídeo, que é uma coisa que eu venho dizendo para as minhas outras turmas. Quando você for assistir o vídeo, independente se o vídeo tem 20, 30, 40, 50, 60 minutos, independente do tempo que o vídeo tenha, sempre separe um tempo a mais para assistir esse vídeo. Porque você não vai só assistir, você vai responder questões, você vai fazer anotações, certo? Você vai anotar dúvidas que você tem, dúvidas futuras. Então, não se prendam a a separar o tempo de estudo de acordo com o tempo do vídeo. Então, se esse vídeo tem 20 minutos, 25 minutos, separa aí uns 35, 45 minutos, que é para vocês terem o tempo de fazer as anotações de vocês. Ah, professor, mas é só tirar um print do celular ou então já tem salvo aí no YouTube, não precisa estar anotando. Precisa sim, gente. Quando você anota, você registra no seu cérebro, certo? Então é importante você estar escrevendo. E aí quando futuramente você for estudar, você não tem que estar entrando em canal do YouTube, você não precisa estar entrando em portal, não precisa estar procurando no livro, porque as informações mais importantes já estão no seu caderno, porque você anotou o resumo. Ok? Então partindo para o próximo slide. Então aqui é o nosso foco para a próxima aula, certo? São os tipos de radiação. A gente vai falar aqui os tipos, certo? Mas a gente não vai detalhar exatamente. E na próxima aula eu trago um resumo sobre esses tipos. Então, com as propriedades. Uma das coisas também que vocês fizeram, que eu coloquei lá no portal, uma das atividades, era informar características dos três tipos de radiação. Então, eu peço que quem tenha feito isso realmente vá comparando
com o que a gente vai tendo nas aulas, e qualquer coisa você manda uma dúvida ou uma curiosidade. Professor, o tipo de radiação alfa faz isso, isso e isso, que eu pesquisei. Pode botar lá nas mensagens e aí eu trago aqui para a aula para acrescentar. Eu sei o quanto vocês gostam, Luiz, João, certo? Sami, eu sei, Pedro, eu sei o quanto vocês gostam de estar trazendo curiosidades, Juan, de estar trazendo curiosidades que vocês pesquisam, e nas aulas online não vai ser diferente, certo? Se você tem alguma curiosidade que você quer falar sobre os tipos de radiação ou sobre o conteúdo que a gente está estudando, ou alguma dúvida mirabolante, que eu sei que vocês têm muita, pode colocar lá nas mensagens, tanto do Facebook, ó, tanto quanto do YouTube, quanto do portal, do Plural. Vocês podem colocar a dúvida de vocês e as curiosidades de vocês, que eu separo um pedaço das aulas para estar lendo e para estar falando aqui o que vocês trouxeram, certo? Então, as pesquisas de vocês não foi perdida. Futuramente eu vou pedir que vocês entreguem para mim essas pesquisas, certo? E se alguém tem quer compartilhar alguma informação importante sobre a sua pesquisa, pode compartilhar por mensagem. Então vamos lá. A gente tem os 3 tipos de radiação, a alfa, beta e a gama, certo? E a principal diferença entre elas é a sua capacidade de penetração, certo? Não só a de penetração, mas como a gente vai ver depois, é a de se instalar e a quantidade de tempo que essas formas de radiação elas permanecem em superfícies de objeto, do corpo humano e tudo mais. Então, lá no documentário de Chernobyl, vocês viram que até hoje tem lugares, principalmente na fábrica onde aconteceu o acidente, na usina que aconteceu o acidente, que até hoje paredes, objetos, certo? Equipamentos da usina emitem radiação. Por quê? Porque alguns tipos dessa radiação permanecem nas superfícies dos objetos por muitos anos, por séculos e décadas, certo? Então, essa radiação, ela vai diminuindo sim ao longo do tempo. Como a gente viu antes, a radiação ela vai diminuindo, mas ela demora muito a diminuir, dependendo do tipo da radiação e também dependendo do tipo de penetração, certo? A alfa é a radiação onde tem a penetração mais superficial, certo? A beta um pouco mais profunda e a gama, que é o que a gente conhece como o raio-x, que é o que atravessa as superfícies, certo? Exceto o concreto e como tem no livro de vocês, certo? E como vocês sabem, os profissionais de raio-x, quando eles vão tirar os raios-x, eles precisam ficar por trás de uma parede, certo? Porque como eles fazem isso várias e várias vezes ao dia, eles não podem ficar se expondo àqueles níveis de radiação por tanto tempo e tantas vezes. Então, quando a gente tira um raio-x ou outro, ok, mas os profissionais que estão sempre ali, eles precisam se prevenir por causa do nível de penetração do raio gama, certo? Dos raios gama. Então, gente, essa parte era só o nosso primeiro contato, certo? Da nossa primeira aula e tudo mais. Então, a gente vai encerrando, mas que era justamente para dar uma introdução a esse capítulo 4. Mas não percam na próxima aula, porque na próxima aula vai ter um pequeno cálculo, certo? Não é nada de se espantar, que é o tempo de meia-vida, que é para a próxima aula que a gente vai estudar. A gente vai falar mais sobre os tipos de radiação e a gente vai falar sobre os males da radiação no corpo humano. Mas uma das coisas mais importantes realmente da próxima aula é o tempo de meia-vida, onde a gente vai entender um pouquinho como
como os cientistas calculam a idade dos fósseis. Ah, eu encontrei esse osso de dinossauro aqui no quintal da minha casa. Quantos anos esse osso de dinossauro tem? Não sei. Como é que a gente vai. Como é que o cientista descobre quantos anos aquele osso de dinossauro tinha? Então, como é que os cientistas descobrem que aqueles fósseis que eles encontram têm milhares de anos? Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, por favor, não deixem de assistir. E lembrando, outros professores já informaram, mas vou reforçar aqui. Para a gente marcar a presença de vocês, vocês precisam ir lá no canal do YouTube, certo? E dar um presente nos comentários, beleza? Para a gente estar registrando a presença de vocês na caderneta, ok? Então, eu agradeço. Se vocês tiverem aí alguma sugestão também para os vídeos, se vocês, professor, passe isso, professor, faça um desafio, esse tipo de coisa pode mandar por mensagem, certo? Lá no plural, que eu vou estar lendo e futuramente vou estar acrescentando nas minhas aulas. Tudo isso é muito novo, certo? Então peço desculpa por gaguejar, por dar uns cortes nas aulas, certo? Que às vezes eu tô aprendendo ainda a mexer nesse programa, então eu peço que vocês aí tenham um pouco de paciência também. Eu sei que vocês do nono ano são desenrolados, são mais desenrolados do que eu, né não? Então, tenham um pouco de paciência e eu agradeço pela atenção, certo? E é isso aí, até a próxima aula. Um abraço para vocês.